Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar. E o assunto de hoje é banco de dados, criando as tabelas do banco de dados Agenda. Então galera, é o seguinte, nós vamos falar hoje da criação das tabelas do banco de dados Agenda. Vamos pegar aquela aplicação, sistema de agendamento de consulta, até aqui o diagrama de classe dela aberto, porque a gente vai usar aqui as classes, né, para modelar, para criar algumas tabelas no nosso banco de dados. Então, a gente vai começar a criar alguns elementos relacionados a tabelas do banco de dados e fatalmente nós vamos precisar fazer alguns ajustes aqui na modelagem, porque a nossa modelagem, assim, pouca coisa, né? Porque quando você modela, quando você faz a modelagem com diagrama de classes, você já tem condição de deixar o sistema preparado para a inclusão de banco de dados. Mas alguns campos, algumas coisas aqui, certamente nós vamos precisar alterar. Então a gente vai aproveitar esse diagrama aqui e eu considero que muito provavelmente essa vai ser a primeira aplicação que nós vamos pegar e vamos transformá-la em uma aplicação de banco de dados, tá? Eu sei que tem aplicações aí também aqui do canal que a gente pode aproveitar como a própria aplicação de VB e também, claro, alguma coisa de banco de dados lá no Android que a gente vai começar a ver. Então, é o que eu disse, a playlist de banco de dados ela vai ter não só os conceitos de banco de dados, como algumas coisas relacionadas a banco, né, estruturalmente, mas a gente também vai criar coisas aí em relação às aplicações que nós temos. Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal e vamos em frente com a nossa viagem, pessoal. Vamos lá, está cheio de novidades, estamos cheio de coisa para a gente ver. Então, olha só, na nossa última aula, eu havia criado aqui dois bancos, né? Que foi o banco da milhagem e o banco agenda. Esse banco agenda aqui é exatamente o banco que a gente vai utilizar para criar as nossas tabelas. Então, dentro do conceito que a gente comentou no vídeo passado, a tabela é um elemento existente dentro do banco de dados. O banco de dados é o repositório e aí eu tenho uma tabela que vai representar alguma entidade do meu relacionamento, né, da minha modelagem. Então, quando a gente vem aqui para a modelagem de dados, ó, nós temos aqui essas classes, médico, paciente, pessoa, consulta. E tirando o enum aqui, que não tem a necessidade de você guardar isso em uma tabela, né, porque ele já é um enumerado, muitas das classes que nós temos aqui no nosso diagrama podem se tornar elementos de banco de dados. A própria classe pessoa é uma tabela que a gente vai criar aqui, beleza? Então o que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? É o seguinte, eu vou até aproveitar a classe pessoa, tá? Que vai ser a nossa primeira classe aqui para que a gente possa construir a primeira tabela do nosso banco de dados. Então vamos olhar aqui, ó. Nós temos os seguintes campos aqui, né? As seguintes propriedades: endereço, ID, nascimento, nome, sobrenome e telefone celular. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos lá no nosso gerenciador de banco. E aí eu vou criar a primeira tabela desse banco, ok? Eu posso clicar com o botão direito aqui no banco e posso clicar em Create a Table. Ou seja, ele vai abrir aqui uma estrutura. Então, o nome da tabela vai ser pessoa, tá? Sempre no singular, né, pessoal? Porque pessoa, né, vai representar várias pessoas. Então a tabela vai se chamar pessoa, tá? E aí, ó, eu vou... a tabela se chama pessoa. Aqui, ó, eu tenho a possibilidade de comitar as mudanças na estrutura, ou seja, o que eu criar aqui eu consigo comitar, né, consigo efetivar. Aqui eu posso adicionar uma coluna, que é o que a gente vai fazer agora na sequência. Essa coluna vai ser a coluna ID, tá? Coluna ID. A coluna ID, ela é do tipo... Nós vamos criar uma coluna do tipo integer, tá? Vou chamar
de inteiro. Então é o seguinte, não vou definir tamanho, ela é uma coluna que vai ser a chave primária, ou seja, o ID de cada pessoa é um ID único, beleza? Ela vai ser única, então eu estou restringindo aqui como única. Observa que eu posso configurar aqui algumas coisas, né, para esses elementos. Então, por exemplo, na chave primária, eu vou configurar que ela é um autoincremento, tá? Vou dizer que ela é um autoincremento. O que são esses elementos aqui, pessoal? Olha só, vou dar um apply aqui, e aqui já tem, então, algumas coisas configuradas. Se eu disser que ela é única, eu vou configurar, eu posso criar uma constraint para ela aqui, ó. Vou dizer que ela é uma constraint de ID, tá? Eu vou chamar uma constraint ID aqui e vou aplicar. Beleza. O que a gente está fazendo aqui, né, pessoal? Vamos lá. Ela não pode permitir nulo, beleza? E tranquilo. Até aqui, esses são os atributos que eu vou definir para essa coluna ID. Então vamos lá. Eu criei a tabela pessoa, que vai guardar todos aqueles itens ali relacionados à pessoa, beleza? Então o primeiro elemento aqui eu chamei de ID. Observa que eu coloquei aqui como int, né? Então eu estou respeitando aqui também, colocando ele como inteiro, beleza? Bom, primary key, ou seja, chave primária. O que é ser uma chave primária em uma tabela de um banco? A chave primária, ela indica que aquele elemento ID, ele tem que ser único para cada registro. Então veja, se eu definir uma coluna chamada ID como primary key e configurei aqui autoincremento, significa que ao cadastrar a primeira pessoa no banco de dados, ele vai gerar um ID 1, por exemplo. Esse cara é o ID 1, é o primeiro cara que entrou, ele vai ter o ID 1, beleza? Se eu disse que ela é autoincremento, então no próximo cadastro, a próxima pessoa que eu cadastrar já vai ter o ID 2, beleza? Então isso aqui é o autoincremento. E por consequência, ele é o primary key, ou seja, não vai existir nunca um ID, dois IDs número 1, dois IDs número 2, né? Não vai existir. E além disso, eu ainda estou dizendo que ele é único aqui, tá? Então são dois elementos fortes aqui que identificam que ele é único. Eu posso tirar esse cara aqui, por exemplo, eu posso deixar só o primary key, já é suficiente, tá? Não preciso me preocupar com isso, beleza? Depois a gente explora mais essa opção unique aqui. Vamos manter por enquanto o primary key, tá? Eu posso dizer que ele é também uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira é o que vai fazer com que uma tabela A se relacione com uma tabela B através do relacionamento, né, entre as chaves. Mas por enquanto eu vou dizer só que tem aqui um primary key e que esse primary key é not null, ou seja, ele não aceita valores nulos, ok? Ele não vai aceitar valores nulos. E aí eu vou dar um ok aqui. Essa coluna já está criada. E veja só, ele criou aqui a primeira coluna, dizendo que ela é uma primary key e dizendo que ela não aceita nulo, tá? E obviamente aqui ela não me mostra nada, né, sobre o autoincremento, mas a gente pode aqui, ó, clicou na coluna, você pode vir aqui no configure, ele é um autoincremento, tá certinho, tá bonitinho, não tem problema quanto a isso, beleza? Aí voltando aqui no nosso diagrama, o outro elemento que a gente tem é o nome e o sobrenome. São dois elementos, né, que nós temos, nome e sobrenome. Então olha só, vamos lá. Eu vou criar mais uma coluna aqui, vou criar uma segunda coluna. Vou dizer que essa coluna é nome, tá? Eu vou dizer que ela eu posso dizer que ela é um varchar, ou eu posso dizer que ela é texto.
Eu vou chamá-la de varchar aqui, tá? Eu posso definir um tamanho para ela aqui. Observa que lá no int eu não defini tamanho, tá? Porque aí no int, né, no integer, ele, pelo tipo da coluna, ele já tem um tamanho pré-definido que é a faixa, né, dos números inteiros. Aqui esse varchar de nome, eu posso definir um tamanho aqui que vai ser de 50, por exemplo, tá? Eu vou dizer que esse cara tem um tamanho 50. Note que ela já não pode ser primary key, porque eu já tenho uma primary key aqui definida. E eu vou dizer também que esse cara não vai aceitar nulos, tá? Então é aquilo que eu disse, lá na minha agenda escrita de papel, se eu não preencher lá a informação, é uma consequência, né? É uma consequência minha. Eu não coloquei aquela informação. Quando eu trago isso para o mundo computacional, quando eu trago isso para um gerenciador de banco de dados, significa que eu tenho condição de estabelecer mais regras, mais critérios para ele. Beleza? Então aqui eu estou dizendo que ele é um not null e vou dar um OK. Eu vou colocar uma coluna chamada sobrenome, tá? Vai ser o sobrenome. E nessa coluna sobrenome eu também vou chamá-la de varchar. Vou colocar como varchar e eu vou colocar esse sobrenome como 30. Vou colocar um pouco menor. Vou dizer que ela não pode aceitar nulos também. Beleza? Não vai aceitar nulo. Então, muito bem. Aqui criamos a coluna sobrenome. Vamos voltar aqui no nosso diagrama de classe. Então, já temos nome e sobrenome. Falta endereço, nascimento e telefone celular. Então faltam 3 campos aqui para a gente. Então vamos criar mais uma coluna. Eu vou chamar essa coluna de endereço. Lembrando que a gente não coloca cedilha, essas coisas, né? Então endereço, eu vou escolher ela aqui do tipo, aqui eu vou colocar do tipo text, tá? Esse tipo text aqui eu não vou colocar um tamanho para ele, tá? Eu vou deixar ele mais livre aqui. Esse camarada aqui, ó, ninguém eu vou permitir nulo, só para vocês verem aqui, tá? Então, endereço, aqui, ó, então esses caras até agora, ID, nome, sobrenome, endereço, a gente não permite nulo. Depois disso eu tenho nascimento e telefone. O nascimento, então vamos lá, vamos criar o nascimento, que seria a data de nascimento, né? Opa, eu dei um editar aqui, né, pessoal? Vocês viram que tem um editar aqui e tem o criar aqui. Então eu vou colocar aqui nascimento. Ok? Nascimento. Beleza, esse nascimento eu vou dizer que ele é do tipo date, tá? E aqui, ó, esse cara eu vou dizer que ele... Eu não vou colocar nada aqui para ele não, tá? Eu vou deixar livre aqui. Vou dizer que ele é do tipo date, tá? Ok, telefone. Vamos lá para o próximo campo, que é telefone. Então, vou criar mais uma coluna, add column. Vou colocar aqui telefone, que seria o celular, né? Que seria o telefone celular. Esse celular, ele pode ser do tipo varchar, tá? Porque é um campo, né? Apenas para guardar os números. E aí, vamos lá. Temos que fazer a máscara, né? DDD 2. 9 na frente, 3, 4, 7. Mais 2, 9, mais 2, 11. Então o tamanho desse cara aqui, considerando o DDD, vai ser 11. Beleza? 11 aqui. Aí eu vou dizer, não estou falando que ele é chave estrangeira, nem nada disso. E aqui eu não vou permitir também que o telefone a gente tem que colocar. Então tá aqui, ó. Cliquei 2 vezes rapidamente aqui. Então tá aqui, pessoal. Olha os campos aqui. ID, que é a chave primária, nome, sobrenome, endereço, nascimento e celular. Todos com os seus respectivos tipos. O único campo que aceita
nulo é a data de nascimento, né? E aqui a chave primária, que é o ID. E agora que eu fiz toda essa alteração, eu vou comitar. Olha lá, commit structure changes. Vou comitar. E aí, ó, é o que eu havia dito no final do vídeo passado. Olha só que legal. Ele cria aqui o script, tá? Que ele vai executar para poder criar a tabela. Então, uma forma que você tem também de fazer isso, ó, você pode, por exemplo, já com... Aqui a gente está criando pela interface, né? Agora, outra forma que você tem de criar as tabelas, criar aí os dados, né, do seu... Não os dados gerados, né, mas a estrutura das tabelas do seu banco é criar os scripts manualmente, tá? Eu recomendo, inclusive, que esses scripts sejam feitos ao longo do tempo manualmente, porque é importante vocês saberem, vocês se acostumarem a escreverem os scripts de tabela manualmente, beleza? Mas aqui por enquanto eu estou fazendo pela IDE, né, pela parte gráfica. Eu vou dar um OK. E aqui, ó, o que aconteceu? Ah, o banco não está aberto, né? Olha só que legal. Ele não deixou eu criar a tabela porque não houve a conexão no banco, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? Tem que clicar com o botão direito e tem que conectar esse banco. Olha aí, conectei. Aí, quando eu conecto, ó, por enquanto não existem tabelas aqui, né? E agora eu vou criar essa tabela. Então, ele está conectado, eu vou agora salvar as alterações. Ok, olha lá, ó. Committed changes for table pessoa successfully. Ou seja, deu certo aqui, ó. Agora, automaticamente, ele criou aqui uma tabela para gente, ó. É a tabela pessoa. E a tabela pessoa tem esses atributos aqui, ó. 6 colunas, que foram as colunas que nós criamos. Índice, por enquanto, não tem nenhum, nem trigger, por enquanto, não tem nenhum. A gente vai falar sobre isso, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu, que Deus abençoe vocês.